Hoje eu falarei sobre uma das principais causas de dores nas mãos e nos dedos, a síndrome do túnel do carpo. Meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas. A síndrome do túnel do carpo é uma doença extremamente frequente, acontecendo em 1 a 5% da população e é mais comum nas mulheres quando comparamos com os homens. Basicamente, o que acontece é uma compressão ao nível do punho de um nervo chamado nervo mediano. E vamos entender agora como que isso funciona. Existe uma região no punho chamada túnel do carpo, onde passam, além de alguns ossos, os tendões que mexem os dedos e o nervo mediano, que vai inervar o dedão, o dedo indicador, o dedo médio e metade do dedo anelar. Por cima dessas estruturas passa uma faixa, chamada então de retináculo, que vocês vão ver aqui nessa animação. Isso dá então sustentação para todas essas estruturas. Em alguns casos, acontece então a síndrome do túnel do carpo, que vai ser a compressão do nervo mediano nesta região. Isso então pode causar dores, principalmente na palma da mão e naqueles dedos, no dedão, no dedo indicador, no dedo médio e no dedo anelar. Além disso, como eu vou falar mais para frente, pode também causar dormência e formigamento. Vamos repetir porque isso é muito importante. Qual que é o quadro clínico da doença? Ou seja, o que o paciente sente? Vai sentir então dor, dormência, formigamento, principalmente nessa região aqui pintada com roxo, no dedão, no dedo indicador, no dedo médio e metade aqui do dedo anelar. É claro que nem todos os pacientes sentem exatamente nesta região, porque existem variações do nervo mediano de acordo com o paciente, tá? Essas dores normalmente pioram à noite ou quando os pacientes fazem muito movimento com a mão, tá? Quais são os principais fatores de risco? Ou seja, quais são os pacientes que estão mais sujeitos a terem um problema? Então, obesidade, o sexo feminino, algumas doenças como, por exemplo, o diabetes, a artrite reumatoide e o hipotireoidismo, gestação, então a grávida tem muito mais chance de ter esse problema que normalmente acaba melhorando após a gestação. Existe então predisposição genética e uso de alguns medicamentos, em especial o tamoxifeno, que é um medicamento utilizado no tratamento hormonal para o câncer de mama, tá? O LER, ou seja, a lesão por esforço repetitivo, ainda é controverso como causa da síndrome do túnel do carpo. O diagnóstico desse problema é feito em 3 etapas. Primeiro é a história clínica, então ouvir aquilo que o paciente sente. Normalmente é aquilo que eu falei anteriormente. O exame físico também é muito importante. Então, por exemplo, durante o exame físico, se nós batermos aqui na região do nervo, o paciente pode sentir bastante dor. Existe outra manobra chamada manobra de Fallen, que o paciente faz isso daqui e também pode reproduzir a dor do paciente, aumentando o grau de suspeita que o paciente tenha doença. Alguns exames podem ajudar no diagnóstico. Então, por exemplo, a eletroneuromiografia é um exame que tem como objetivo medir a condutividade elétrica dos nervos, ou das pernas ou dos braços, né? No caso da síndrome do túnel do carpo, nós utilizamos na mão e no punho especificamente. A ultrassonografia também pode trazer dicas valiosas, avaliando a forma do nervo e se há um alargamento dessa estrutura nervosa. Então, tudo isso em conjunto nos traz, então, uma maior certeza do diagnóstico do problema que o paciente está enfrentando. O tratamento da síndrome do túnel do carpo também é feito em etapas. Então, inicialmente, nós utilizamos medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios associados a uma fisioterapia especializada. Isso é muito importante.
Nos casos onde essas medidas não trazem conforto para o paciente, nós acabamos então avançando no tratamento, aumentando um pouquinho a complexidade do tratamento. Uma opção seriam os tratamentos minimamente invasivos, representados principalmente pelos bloqueios e pelas infiltrações. Nesse procedimento, nós localizamos a região comprimida do nervo com o uso da ultrassonografia e guiamos uma agulha bem fininha precisamente ao lado desse nervo, injetando substâncias anestésicas e anti-inflamatórias. Outra possibilidade é a utilização da radiofrequência, onde através de uma agulha específica eu consigo emitir ondas elétricas cujo objetivo é diminuir a intensidade e a frequência desses impulsos dolorosos. Quando nada disso resolve, a cirurgia acaba sendo a única opção. Então, durante a cirurgia, o cirurgião ortopedista especializado em mão, ele vai então fazer um corte nesse retináculo, nessa faixa que está comprimindo o nervo mediano, liberando a pressão sobre esse nervo e tendo um excelente resultado. Isso pode ser feito com um corte tradicional, tá bem? Ou eventualmente pela via endoscópica, com uma cânula, com uma câmerazinha que ele consegue ver então essas estruturas. Um tratamento bastante interessante para casos específicos. E se você quer saber mais a respeito dos principais diagnósticos e tratamentos relacionados a dores crônicas, inscreva-se no nosso canal e siga-nos nas nossas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atualizações semanais.